Tudo que tem aleluia. Você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder e dar ao Senhor toda honra, toda glória, toda adoração que Ele merece. Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso. Ele está aqui essa noite e Ele merece a sua adoração, a sua rendição. Nós chamamos, Senhor, e nós declaramos, Pai, que nós estamos aqui para Te ouvir, para exaltar o Teu santo nome, para reconhecer a Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que essa é uma noite de milagre, de cura, de respostas, de intervenções, de poderes sendo liberados para estações novas, para recomeços, para começos, para restaurações, para tudo aquilo que o Senhor é poderoso para fazer. A Sua palavra é ungida e nós damos a honra, a glória, o louvor e a adoração ao Senhor, Pai. Que o Senhor seja engrandecido essa noite, que o Teu nome seja conhecido essa noite, que o Teu poder seja manifesto essa noite. Nós chamamos profundamente e declaramos que tudo que temos é do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Vocês podem sentar. Que prazer estar aqui. Muito obrigado, Pastor Fábio e Mari. Que alegria estar aqui. Amigos de longa data, né? Já estamos nos conectando há tanto tempo. Hoje o chefe veio, o meu diretor e a sua digníssima primeira dama. Vieram ver se eu estou pregando direitinho. Muito obrigado, viu? Mentira, é brincadeira. Muito obrigado pela honra de ter vocês, a amizade, o companheirismo, as alianças que temos feito ao longo dessa... Ontem nós tivemos um momento muito especial. E Deus vai fazendo assim, amém, irmãos? Deus nos conecta, Deus faz com que a gente se encontre em momentos tão específicos da nossa história. Existem tantas histórias que você vai ouvir, que às vezes você pensa que é só uma história, mas em algum momento da sua vida, aquele encontro, aquela história, aquela palavra, ela vai vir para você como um sustento, como uma lembrança. Quantas vezes, eu estava recordando para o pastor Márcio, quantas vezes... eu me lembrei, né, enquanto eu estava aqui dessa vez, me lembrei da primeira vez que eles me trouxeram, eles estavam assumindo o rema, e aquela conversa, subindo a serra, o almoço que nós tivemos, e eu me lembrando dos desejos do coração deles, ainda não tinham filhos, ainda não estavam vivendo tudo que já viveram, e a gente compartilhando aquilo como uma expectativa em Deus. E hoje eu posso olhar e ver a fidelidade de Deus na vida deles. E isso me aquece. Porque eu lembrei, eu ouvi, eu estava lá quando tudo isso era só uma expectativa. E o tempo passou e eu posso olhar para trás e ver que Deus foi fiel. Amém? E eu sei que se você olhar para o seu lado aí atentamente, você vai se lembrar de coisas que você ouviu, que você viu, e hoje é um fato. Assim como eu lembro, estávamos fazendo o curso de terapia, Mari e eu, ela quis, porque quis sentar do meu lado, ela não queria sentar em outro lugar. Quando a gente estava estudando, ela falou, não, só vou ficar se for do lado da Kézia, não foi verdade? Brincadeira. Mas a gente ficou sentada pertinho, e a gente ficava brincando ali, se implicando uma com a outra. E eu lembro que ela começou, em alguns momentos, a gente tinha alguns momentos de oração, nós passamos uma semana intensa lá, estudando e formando, e tinha momentos em que a gente comentava sobre coisas, sobre expectativas do futuro, e eu me lembro dessas coisas, né? Eu me lembro do que era a expectativa e chegar aqui hoje, ver essa igreja linda, enorme, Deus fazendo. Deus é fiel, meu irmão. Amém? Você se alegra com isso? A fidelidade de Deus vai alcançar a tua família, a tua casa, o teu futuro. Kézia, mas você não sabe como eu estou hoje. Mas se você não está bem, hoje é um bom dia para Ele fazer milagre. É um dia propício para Ele manifestar a sua glória. Ou pelo menos para você sair daqui sabendo, se Deus fez na vida deles, a fidelidade de Deus também vai ser conhecida na minha. Amém? Deus é assim, queridos, Ele nos reuniu em família para que a nossa caminhada se tornasse mais fácil. A gente ouvir, né, dividir as dores, dividir as alegrias, compartilhar dos sonhos, isso faz com que a gente cresça como família. Às vezes as pessoas falam, mas igreja tem muito problema, e aonde não tem? Você escolheu a pessoa para casar e dar problema. Sim ou não? Não é verdade? A gente tem problema porque a gente não é perfeito. Onde a gente chega, a gente vai ter desafio. Mas pensa num lugar bom
para desenvolver essa jornada? É na família da fé. Não é? É igual uma família mesmo. Às vezes a gente fica bicudo um com o outro. Às vezes a gente não se entende, não gosta de um jeito, não gosta do outro. Mas Deus me livre ficar sem família. Ficar sem igreja. Ficar sem aqueles irmãos que estão ali, pegam junto com você. É bom demais ser igreja. Amém? Então, muito obrigado, meus amigos, pelo convite, pela honra. Que bom, já estou quase indo embora. Que bom que deu tempo de passar por aqui e receber da unção que está nesse lugar e deixar um pouco também daquilo que Deus tem compartilhado comigo. Obrigado aos amigos que foram buscar os alunos. Cadê os alunos? Que estão cheios de expectativa para a prova de amanhã. Oh, aleluia! Vai ser fácil, vai ser maravilhoso. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que mexe meu coração há muitos anos, mesmo antes de eu conhecer o Rema. Na verdade, o assunto da aliança de Deus conosco, ele foi o assunto que me moveu. Quando eu me converti numa igreja tradicionalíssima, muito tradicional. Era tão tradicional que nem bateria podia, era tradicional mesmo, assim, era daquelas bem tradicional. Amém era só quando estava escrito lá no boletim do culto, senão não podia, né? E eu fui muito abençoada, eu cresci muito, eu fui muito instruída, eu fui muito ensinada naquela igreja. Mas chegou um tempo em que eu sentia a falta de descobrir coisas que eu sabia que estavam disponíveis, mas eu não sabia nem por onde começar. E aí Deus começou a me cercar de pessoas que já tinham vivido essas experiências com Deus, com o Espírito Santo. E eu tive uma professora, talvez aqui os da velha, os dinossauros vão lembrar, né? Então não se manifeste. Mas tem um cantor, Carlinhos Félix, é um cantor cristão das antigas. E ele tem uma esposa chamada pastora Adriana Félix. Ela na época tinha vindo da Inglaterra e ela fez o Rema na Inglaterra. E ela tinha vindo da Inglaterra e ela começou a juntar algumas mulheres na casa dela e fazer um estudo, um curso. Eu estava fazendo teologia na época e ela estava ensinando aliança de sangue. E eu lembro que a primeira aula que eu participei com ela, eu olhei e falei de duas uma. Ou eu não sei nada da Bíblia, ou essa mulher é a maior herege que eu já conheci na minha vida. E eu continuei indo e de repente eu percebi que era eu que não conhecia nada da Bíblia. E fui ficando e fui ouvindo, eu falei, meu Deus do céu. E eu me tornei uma apaixonada desse assunto. Isso muito antes, então, de eu ter acesso, né? E quando eu fui ter aliança de sangue no Rema, era aquele momento de paixão, assim, tão encantada que eu ficava com cada uma daquelas verdades que eu ouvia. E essa se tornou, junto com escatologia, as matérias que eu mais me dedico a aprender, também para compartilhar e para ensinar. Eu não vou dar uma aula demonstrativa aqui hoje, mas dentro desse assunto, é um assunto que a gente acaba tocando na matéria Aliança de Sangue, que é a respeito de um rapaz muito interessante. É um rapaz chamado Mefibosete. E essa história não é só sobre ele, é sobre a nossa história também. E de uma forma muito especial, ela tem mexido comigo há algum tempo. Ela começou a me lembrar, a me trazer à memória algumas posições. Nós estamos num tempo, igreja, que a autoridade, o poder de Deus precisa ser visto. Amém? Nós precisamos manifestar o poder de Deus que foi liberado por nós e para nós. Nós precisamos entender que essa manifestação de poder, ela vai trazer fé ao coração das pessoas, ela vai consolidar a palavra, ela vai transformar vidas. É claro que o Espírito Santo, ele se move e da maneira como ele quer, como ele deseja. Deus, ele tem o poder de se mover, mas Deus mesmo disse, imponham as mãos aos enfermos, eles serão curados. Libere palavras de boas notícias, traga para as pessoas a esperança que é perdida. E nesse ambiente, nesse lugar, nós somos restaurados, a nossa alegria, ao nosso propósito, a tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu morei aqui em Porto Alegre durante 8 anos, eu amo o Sul, eu amo a cultura, eu sempre falo lá em São Paulo, se Deus mandar eu voltar hoje, eu não fico nem para arrumar a bagagem, eu vou e mando alguém trazer a mudança, porque eu amo estar aqui. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, eu estou na minha 50ª mudança, eu já mudei 50 vezes, você está aqui comigo? Amém? Uma coisa que eu tenho aprendido, eu acho que por ter mudado tanto, eu posso compartilhar disso com você e você dá crédito ao que eu vou falar. Não deixe a cultura ser o limite da sua fé. Não deixe que você se comporte de uma maneira que você diga, mas a gente é assim. Não deixe isso acontecer. Por onde eu passo eu falo, não deixe.
Não deixa a cultura atrapalhar a sua santidade. Não deixa a cultura esfriar a sua fé. Às vezes, quando nós nos acostumamos a pensar numa maneira que a gente atrapalha o poder do Espírito Santo de ser manifesto. Eu não estou dizendo que você tem que sair correndo e gritando e dando glória a Deus hoje, se você não sentir o desejo ou não perceber que é um momento. Mas não deixe de dar glória a Deus, amém, aleluia, se alegrar, se essa é a sua inspiração por causa da sua cultura. Ai, o que vão pensar de mim? Que você é um crente avivado, cheio do poder de Deus, que sabe o que Deus tem feito por você. Sabe, queridos, às vezes em um momento como esse de culto, quando você pega a palavra e você se alegra pela fé, coisas espirituais estão sendo resolvidas, que você jamais teria acesso se não fosse por meio da fé liberada. Então fale para uma mulher que está correndo pela sua gravidez, pelo seu casamento, pelo filho voltar para a igreja, que aquilo que ela está fazendo é vergonhoso. Não é nunca, não é vergonhoso. Vergonhoso, amados, é a gente ser inspirado pelo Espírito Santo e ficar gelado, quieto. Porque a gente está dando mais valor à nossa cultura do que o poder de Deus sendo liberado. Amém? Fale para um homem que está desejando que a sua esposa, seus filhos se convertam, que ele não pode pegar a palavra com avidez. Não faça isso. Não deixe a cultura congelar a sua fé. Amém? Eu falo isso com muito carinho. Eu tenho passado por alguns lugares que é o contrário. Às vezes as pessoas são tão livres em suas expressões que elas confundem a liberdade com libertinagem. E muitas vezes não trazem um ambiente santo para aquele lugar. Porque tudo é muito, brincam muito, falam muito, se comportam de uma maneira que não percebem a sutileza do Espírito Santo. Não percebem aquele momento de aquietar e ouvir a voz de Deus. Já em outros lugares, a gente não vê as pessoas movendo suas bocas. E Mark Hanks fala isso de uma forma maravilhosa. Você não vai conseguir mover montanha nenhuma se você não abrir a sua boca e movê-la. Não se vence no mundo espiritual pensando, se vence falando, se vence confessando. E esse é um ambiente propício para você aprender isso. Amém? Eu não vou pedir para você repetir para o irmão que está do lado, porque eu não gosto. Aí eu não planto para não colher. Mas você pode falar para você mesmo: eu creio, eu recebo, é desse jeito, Deus vai fazer, amém, vai ser assim comigo, amém. Pronto, estamos aquecendo. Então abre lá comigo em 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Vou contextualizar aqui para você. Primeira Samuel capítulo 18. Existe um momento em que Jonatas e Davi vão fazer uma aliança. Quem é Jonatas? Filho do rei Saul. Então agora Israel tem um rei chamado Saul, e o rei Saul tem um filho chamado Jonatas. E Davi, ele vai ser aquele personagem, né, aquele menino que é erguido por Deus, que vai lutar contra o Golias. Você está lembrado disso? Amém? Um menino cheio de fé, cheio de ousadia, convicto da aliança, convicto do poder de Deus. E agora Saul vai trazer ele para perto, porque agora Davi se torna importante para o reinado de Israel. De fato, da unção de Davi até ele assumir o trono, vai se passar 14 anos. Então essa é a primeira lição dessa noite. Não é porque Deus falou algo num dia, que no dia seguinte está tudo pronto. Amém? Então Davi, imagina, né? Depois de ter olhado os irmãos tudinho, manda chamar o garoto, e vem Davi com cheiro de ovelha. Aí derrama o azeite, ele é ungido. E no dia seguinte, vai cuidar de ovelha. O que mudou? Por fora? Nada. Por dentro, uma unção nova, que capacitaria ele a ser o maior líder de reinado de Israel. A gente sabe que Moisés foi um grande líder do povo, mas Israel não teve outro rei como Davi. Amém? Mas e no dia seguinte da sua unção? Ele foi fazer aquilo que ele precisava fazer. E talvez nós, nessa condição, falássemos: mas Deus falou, agora eu não quero mais fazer disso, agora eu vou abrir uma igreja, agora... Não. Davi não construiu o seu próprio palácio. Davi não matou Saul quando teve oportunidade. Davi não atropelou as fases. Davi não adiantou nem atrasou. Davi ficou esperando o momento certo de se assentar no trono e liberar aquilo que por dentro ele já tinha recebido. Amém?
Mas aqui Davi já é rei. E agora aqui em 1 Samuel capítulo 18, Davi está entrando em um momento onde ele estava assumindo um dos lados. Israel foi dividido em parte norte e parte sul. E agora Jonatas aparece e Davi vai fazer uma aliança com ele. E qual era a lógica dessa aliança? Vamos lá pensar comigo. Tem um homem que é o rei, Saul, sim ou não? Saul tem um filho, Jonatas, certo? Se Saul morresse, de quem era o trono? De Jonatas. Só que a aliança, ela mostra para nós que quando nós entramos em aliança com alguém, tudo que é daquela pessoa é meu também. Não é assim? No casamento não é assim? Mesmo quando a pessoa não tem nada, aí você também fica com nada, mas é assim que funciona. Eu fui casar, então quando eu casei com meu esposo, ele tinha um Gol, um carro, um Volkswagen, aquele Golzinho antigo, quem lembra dele? A gente chamava ele de Mundinho, porque ele vivia sujo. Eu não tinha um carro, mas quando eu me casei com ele, eu tinha um carro também. Amém? Ele não tinha uma mulher maravilhosa, mas quando ele se casou comigo, ele tinha. A aliança é assim: você, quando entra em aliança, aquilo que é seu passa a ser do outro, e o que o outro tem passa a ser seu. Quando Deus estabeleceu a aliança conosco, foi assim que Ele fez. Vocês não têm nada, como nós cantamos aqui, vocês não têm nada para me oferecer, mas tudo que é meu passa a ser seu por direito e herança. E essa consciência de aliança, ela foi passando de um para o outro dentro do povo de Israel. Quando Davi e Jonatas, eles firmam uma aliança, olha que interessante, Davi estava se colocando ali agora como um amigo de Jonatas e Jonatas como um amigo de Davi. É importante falar isso porque, infelizmente, algumas pessoas aí no mundo da internet têm desvirtuado esse texto. Amados, nós temos amigos mais chegados que irmãos. Amém, queridos? Isso não significa nenhuma inclinação com cunho sexual ou qualquer outro tipo de animosidade, não. A gente ainda tem amigo para valer, amigo que você daria a vida por ele, amém? E foi isso que aconteceu aqui. Davi e Jonatas, então, eles são muito amigos. E eles vão fazer uma aliança. No versículo 3 tem assim: Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto eles se tornaram o seu melhor amigo. Jonatas, no versículo 4 do capítulo 18 de 1 Samuel, diz: tirou o manto que vestia e deu a Davi. Também lhe entregou a túnica militar, a espada, arco e cinturão. E Davi aceitava todas essas missões de Saul e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe ortogou o comando do exército, e isso agradou o povo, também os conselheiros de Saul. Então agora Davi estava assumindo uma posição de autoridade, mas o filho do rei tinha entrado em uma aliança com ele. Lá na frente, Davi vai se sentar no trono, num trono que, naturalmente falando, seria de Jonatas. Eu tenho um pai, meu pai é rei, está sentado no trono, meu pai morreu, a dinastia não é assim, eu passo para o filho. Mas Deus já havia estabelecido Davi como o sucessor do trono. Quando Davi e Jonatas fazem uma aliança, naquele momento eles estavam dizendo: olha, eu vou guardar a sua vida, e eu vou proteger a sua vida, e eu vou ser fiel à nossa amizade. Um estava dizendo isso para o outro, amém? As coisas vão acontecer, o tempo vai passar, e vai comigo lá para 2 Samuel. Segundo registro do profeta Samuel. Vamos lá comigo. 2 Samuel, capítulo 4. Nós temos o 1 Samuel, agora a gente vai para o 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Jonatas vai casar e vai ter um filho. Então vamos lá, leia isso comigo. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Jonatas, filhos de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino, quando ele tinha 5 anos de idade, ele ouviu a notícia que de Jezreel de Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele deixou o menino cair e o menino ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Diga Mefibosete. Ainda aí no 2 Samuel, vai comigo no capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Se a gente vai ler um pouquinho mais. Ele era aleijado dos pés. E nessa época de Israel, quando alguém tinha uma comorbidade, né?
uma dificuldade como essa, quando alguém era aleijado dos pés, quando alguém não andava, quando alguém tinha lepra, quando alguém sangrava, quando alguém tinha algum tipo de dificuldade de locomoção, essas pessoas eram afastadas do convívio das demais. Até porque naquela época não tinham medicações, não tinha a penicilina ainda, né? Quando a gente olha para as medicações, a gente pensa, nossa, mas hoje é tão fácil ir ali comprar um remédio, comprar um antibiótico, mas naquela época não era assim. E aí as pessoas que ficavam doentes ou que tinham algumas dificuldades, elas acabavam sendo um perigo para as demais do arraial. Não era sempre maldade, sabe? Eu acho que às vezes a gente lê os textos e por conta do nosso contexto, a gente sempre está levando isso para uma maldade. Mas às vezes era necessário porque não tinha outro recurso. Por exemplo, a lepra naquela época era uma doença contagiosa. Era uma doença que ninguém podia encostar, ninguém podia conviver com a saliva, com o fluido. Então a única maneira de uma aldeia inteira não morrer era afastar a pessoa que estava com aquela doença, para que ela não contaminasse as demais. Não era necessariamente um ato de maldade com a pessoa doente, era a preservação dos demais. Então nós precisamos ter esse contexto para não ficar achando que o povo era só muito... Tinha gente muito ruim também, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, às vezes havia necessidade de afastar algumas pessoas, porque isso era uma cultura limitante da época, era o que eles tinham. E aí quando o menino era aleijado quando criança, ele era afastado dos irmãos. Por quê? A maior parte dos homens nessa época, ou eles cultivavam algo, ou eles iam para a guerra. Você está aqui comigo? Ou eles plantavam, ou eles iam para a guerra. Não tinha meio do caminho. E aí não tinha um computador para ele ficar em casa trabalhando ainda. E aí quando o menino ficava aleijado, significava que ele nem ia poder plantar, nem ia poder ir para a guerra. Então ele era assumido por alguma família, algum parente em algum lugar, era sustentado ao longo da vida quando tinha dinheiro, e quando não tinha ele acabava ficando longe do convívio da sociedade, trazendo muitas dores, muitas traumas, muitas necessidades. E aí, em 2 Samuel 9, começa assim, ó. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade com Jonatas. Versículo 2: então convocaram Zibá, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. Eu passei muito tempo achando que Ziba era nome de mulher, nome de homem. Eu sei, é estranho, mas era nome de homem, né? Eu lia isso e achava que era uma moça que cuidava do menino, e não era, era um servo. No versículo 3 está assim: o rei prosseguiu: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa demonstrar a fidelidade de Deus? Uau! A aliança demonstra fidelidade. Ao que replicou Ziba: ainda um filho de Jonatas, ele é aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete? E ele prontamente respondeu: eis aqui o teu servo. Davi o tranquilizou, dizendo: não fique com medo, eu te chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas. Você está aqui? Teu pai, meu amigo, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer na minha mesa. Uau! Mefibosete lhe fez referência e declarou: Senhor, quem é este teu servo para dar tua preciosa atenção? Eu valho tanto um cachorro morto. Eu valho tanto quanto um cachorro morto. Isso foi o que Mefibosete estava dizendo para Davi. Davi responde assim no versículo 9. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos. Colherá do fruto para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa.
Zibá tinha 15 filhos e 20 servos. E Zibá respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer na minha mesa como um dos filhos do rei. Versículo 12. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, ou Micá, e todos quantos moravam na casa de Zibá eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia as suas refeições na companhia de Davi. Tem algumas coisas nessa história aqui, amados, muito maravilhosas. A primeira delas é que a enfermidade, a condição de Mefibosete era uma condição de exclusão, era uma condição de condenação. E se a gente pegar Mefibosete agora e pensar na minha e na sua vida, foi exatamente isso mesmo que o pecado fez comigo e com você. Talvez naturalmente falando, ou no nosso corpo, nós não tenhamos uma marca como Mefibosete teve, de ficar aleijado, ou de ter uma lepra, ou uma doença visível, ou até mesmo morar num contexto que a gente fosse afastado da condição dos demais. Mas é certo que o pecado nos destruiu, o pecado nos afastou, o pecado nos enfermou, o pecado nos fez sair do lugar da presença do rei. Amém? Quando Deus ele criou Adão e Eva, que ele botou naquele jardim, era o rei tendo aliança com os filhos, e os filhos comiam na presença do rei. Amém? Mas quando o pecado aconteceu, eles perderam o acesso. Eles foram colocados para fora daquele jardim. Eles já não podiam mais ter acesso à presença do rei, à mesa do rei, porque agora o pecado tinha enfermado eles na sua mente, na sua identidade, tinha separado o homem de Deus, tinha trazido todo tipo de maldição, morte, miséria sobre a humanidade. Agora Deus estava aqui prometendo um resgate. Deus, o rei, falou: o meu filho vai trazer vocês de volta para casa. Mefibosete sou eu e você. Algo aconteceu na nossa história e nos colocou fora da presença do rei, afastados daquele lugar de comunhão. O tempo passou, mas Jesus, o Filho do Rei, veio a essa terra e Ele fez uma aliança com a humanidade. Ele esticou a mão dele de bondade e amor e disse: todo aquele que crê em mim será salvo, será curado, vai ter uma nova vida, você vai ter direito ao acesso novamente. A Bíblia diz que através de Jesus nós temos acesso a Deus e só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Lodebar significa terra de escassez, da falta, da vergonha. Lodebar significa sem pasto, terra árida. Aquele menino havia perdido a comunhão com os irmãos, a sua herança ao trono. Ele havia perdido acesso de coisas boas, comida, conforto, cuidado. Ele tinha perdido tudo aquilo que o rei lhe garantiria. Mas por conta da condição do pecado, ele havia sido afastado. Mas um dia, por conta de uma aliança do filho do rei com o rei, ele pôde ser trazido de volta. E é tão maravilhoso porque quando Davi chama aquele menino de volta, ele primeiro lembra da aliança. Ele fala: eu fiz uma aliança e essa aliança precisa ser fidelizada. Sabe, Deus não está exigindo nada de mim e de você. Você não é obrigado, como o pastor falou, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a erguer suas mãos, você não é obrigado a vir para a igreja, você não é obrigado a ler a Bíblia, você não é obrigado a orar. Relacionamento não se faz por obrigação. Amor não se demonstra com arma na cabeça. Você está aqui? Você nunca saberia ser verdadeiro o amor de alguém que você tem que ameaçar para ouvir um eu te amo. Se eu preciso te ameaçar para ouvir que você me ama, eu nunca vou saber se esse amor é verdadeiro. Porque amor precisa ser demonstrado de forma espontânea. Vem de dentro, é colocado para fora graciosamente. É uma iniciativa, é uma resposta. Amém, queridos? Por isso que Deus nos deu a liberdade de escolha. Ele não te obrigou a ser servo dele. Ele não te obriga a ser filho. Ele falou: eis que proponho, tem a vida e tem a morte, escolhe a vida. Que você tenha comunhão comigo.
Mas eu posso escolher a morte? Pode, filho. Eu enviei Jesus para te trazer de volta, mas você pode continuar em Lodebar. Deus não quer que você continue lá. Deus não tem esse plano para você. E talvez você diga, quer dizer, mas tá tudo bem. Eu já aceitei a Jesus. Eu já tenho uma aliança com Deus. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos, nesse tempo? É que muitas pessoas já aceitaram a Jesus. Têm uma aliança com Deus. Mas eles vêm, eles visitam momentos do reino, mas dormem em Lodebar. Eles desfrutam das migalhas que caem da mesa do rei, mas não se sentem dignos de sentar no banquete e todos os dias desfrutar da mesa. A Bíblia diz em Salmo, tem uma mesa posta para mim e para você. Essa mesa tem cura, essa mesa tem provisão, essa mesa tem alegria, tem paz. Está aqui agora mesmo. Talvez os nossos olhos naturais não possam enxergar, mas os nossos olhos espirituais sabem. Tem um rei sentado na cabeceira dessa mesa. E ele está falando, venham filho, comam, bebam. Encham a unção, encham a medida da sua unção. Senhor, e os meus inimigos, eles estão assistindo o seu cálice transbordar. Eles estão assistindo eu cuidar de você. Quando Mefibosete chegou na presença de Davi, uma coisa que a gente leu e pode ser muito bem percebida, é que Mefibosete tinha uma mentalidade de escravidão. Ele fala, eu não valho nada, eu valho menos do que um cachorro morto. Que coisa forte de se ouvir, não é mesmo? Mas talvez, amados, talvez nós não tenhamos a coragem de expressar isso dessa forma, mas de uma forma ou de outra o diabo vem nos convencendo, ou vem te convencendo, de que você também não vale tanto, que você não é tão importante, que você não é merecedor, que para você não é um acesso, que na sua vida não vai acontecer assim. E isso é mentira. Você é digno, você é amado. Deus tem planos de paz, Deus tem planos de sustento, de provisão, de abundar, superabundar na sua vida todos os direitos que Ele tem para você. Mas é necessário sair de Lodebar. É necessário dar um passo de fé e entender o lugar que Deus tem para mim. É uma posição. É um direito, porque você declarou Jesus como Senhor e Salvador, mas é uma posição que precisa ser vivida. Eu preciso ter consciência. Quando eu tenho consciência do amor de Deus por mim, a minha forma de andar, a minha forma de vestir, a minha forma de falar, a minha forma de amar, a minha forma de crer, também mudam. Você ia ficar chocado se a rainha Elizabeth, ou se a Kate Middleton, ou se o príncipe Charles, eles chegassem aqui maltrapilhos, fedidos, de cabelo sujo, vestindo uma havaiana, um short. Você ia dizer, é nada, é fake. Esse daí não é o original. Sim ou não? Ai, quer dizer, você está falando então que para eu ser feliz eu tenho que me vestir com roupa cara e parecer... Não, eu estou dizendo que para você ser feliz você tem que entender por dentro quem você é. Ontem eu recebi um vídeo de algumas pessoas alguns amigos que estão lá nos Estados Unidos, e eles estão na Califórnia agora, e eles estavam passando por uma rua, e eles viram centenas, para eu não exagerar, centenas de jovens que estavam envolvidos com uma nova droga, que ela é devil drug, a droga do demônio, a droga do diabo. É uma pequena cápsula que eles ingerem, que eles se tornam feras, bestas, animais, se comportam como animais. Eles têm grunhidos, eles se arranham, eles defecam e urinam no chão, se contorcem, ficam dias sem lavar o cabelo, eles se lambem para se limpar, literalmente eles se comportam como se fosse um cusco. Você está aqui comigo? Os amigos que eu tenho falando, não dá para passar nas ruas, dá ânsia de vômito pelo cheiro que sobe. Sabe o que é isso? Lodebar. Aqueles jovens, eles têm pai, eles têm mãe, eles foram criados com um propósito, eles foram criados para ser amados, respeitados, têm dons, têm talentos, têm livros,
tem pregadores, tem missionários ali. Você está aqui? O que diferencia a vida deles para nós? Um dia eu e você ouvimos essa palavra e o Senhor abriu os nossos olhos e nós fomos resgatados de Lodebar. Mas sabe, queridos, algumas coisas na nossa vida, como eu disse, pode nos colocar agora presos em uma falta de consciência de quem somos. Se você não tem confessado a palavra, se você não tem dito em som alto, se você não acorda dizendo bom dia, Espírito Santo, pode ser que você esteja vivendo ainda no caminho entre Lodebar e a presença do rei. De fato, filhos, mas sem desfrutar da herança. Nós podemos lembrar de outra história que nos conta isso. O filho pródigo é uma história muito falada, uma parábola muito falada. Aquele menino perde o dinheiro do pai e vai embora. Gasta com todas as coisas que não eram boas para ele. Mas chega uma hora que o arrependimento vem e ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. E você conhece, você já deve ter ouvido, mesmo quando você não era crente, você já deve ter ouvido essa história. O pai na porta, esperando o filho voltar. E quando o filho vem chegando, ele mesmo sai correndo. Bota um anel no dedo, bota a sandália nos pés, bota uma roupa limpa. Vamos fazer um churrasco, que meu filho voltou. Manda matar o bezerro. Que coisa linda. Mas aí tinha um filho dentro de casa. Aquele que não saiu, que não pediu dinheiro, que não gastou dinheiro, mas não tinha consciência que era filho. Porque quando ele vê o irmão chegar, ele se entristece. Eu estou aqui, não saí, não gastei dinheiro, fiz nada de errado. E você vai celebrar a vida desse teu filho? Lembra que era irmão dele, mas agora ele não estava muito feliz com o irmão, não. Ele estava falando, esse teu filho aí. E o pai falou, tudo que é meu é seu, filho. O problema é que o filho que ficou não tinha um coração diferente do que foi embora. Ele só não tinha coragem de ter as mesmas atitudes. Ele ficou, mas ele não desfrutava da presença, da herança, daquilo que o pai tinha dado para ele. Nós podemos, amados, desfrutar dessa vida que Deus tem para nós. Nós devemos desfrutar da vida que Deus tem para nós. Nós precisamos mais do que entender, nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse pela fé. O diabo continua agindo. Eu quero que você vá comigo, a gente já está terminando. Quero que você vá comigo para Efésios, capítulo 2. Não vou me demorar muito. Mas eu quero ler Efésios, capítulo 2. Existe um texto aqui que a gente chama texto da redenção. Existe uma história do que nós éramos e de quem nós nos tornamos. Isso está disponível para você hoje. Cura está disponível. Paz na mente. Paz na vida, paz na casa, paz no casamento, está disponível. Eu gosto, tem um pregador chamado Bill Johnson, ele fala uma coisa muito linda. Ele fala, para você desfrutar da paz que excede todo o entendimento, você tem que aprender a abrir mão de entender tudo. Existe uma paz que vai além da sua capacidade de compreender como Deus vai fazer, e como vai resolver isso, e quando isso daqui... Deixa a paz guardar você, enquanto Deus está fazendo aquilo que você não pode nem entender. A fé é isso, é muito mais. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso. Quando a gente está pensando que é grande, Deus sempre vai nos surpreender. Tem sempre algo que a gente está falando, nossa, isso aqui é tão gigante. Deus está falando, não, não é não. Você pegou isso aqui? Às vezes eu estou apresentando meu plano para Deus, dizendo, Senhor, eu sei que eu estou sendo ousada, porque eu sei que isso aqui é tão grande. E Deus fala, não é não, isso é um parquinho. Porque é como quando a gente viaja de avião. Às vezes a gente está numa cidade como São Paulo, você, meu Deus, que lugar grande, que lugar cheio, que lugar grande, que lugar cheio, que lugar entupido de gente, de carro, de movimento. Você está aqui comigo? Aí a gente sai, o avião faz assim, de repente fica desse tamanhozinho. Aquilo que era, fica desse tamanhozinho. Parece que tem um engarrafamento de carrinho de brinquedo lá embaixo. Deus não está olhando na mesma perspectiva que você. Amém? Deus não está ouvindo o diagnóstico que você está ouvindo no mesmo jeito que você ouve. Ele ouve e fala,
Seu corpo não está se comportando bem? Manda ele se comportar bem. Ah, não, o médico falou que todo ano nessa época a minha sinusite ataca. Não pega o que é do diabo e bota para você. A doença é dele, é ele que traz. Fala para ele, mas tu vai pro inferno com sinusite e tudo. Ah, não, toda vez que eu vou ficar minha enxaqueca, não, amado. Você tem uma mesa com cura e você vai ficar pegando a mesa da doença? A mesa de Lodebar? Diga comigo, Lodebar. Nunca mais. Agora diga como quem crê. Lodebar. Nunca mais. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que antes vocês eram gentios, eram chamados de incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão. Ele está fazendo uma citação ao povo de Israel e ao povo que não tinha direito à aliança. Versículo 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Como carioca, a gente termina esse texto e fala, a gente estava lascado. A gente não tinha aliança, não tinha promessa, não tinha Deus no mundo e não tinha nada. Está aqui comigo? Tinha sobrado nada para a gente aqui, ó. Estava estranho, separado, não tinha aliança, não tinha esperança e sem Deus no mundo. Não tinha como ficar pior. Mas aí no verso 13 ele diz, todavia agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue do seu irmão mais velho. Jesus é nosso irmão mais velho, Ele é o filho do rei, Ele entrou numa aliança, Ele te deu a capa dele, Ele te deu a sandália dele, Ele te deu o anel dele, Ele te deu o nome dele. Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubou o muro da separação e no seu próprio corpo desfez toda a inimizade. Ele anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim paz. Reconciliou com Deus os dois em um só corpo pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Aquilo que não era justo, aquilo que não tinha paz, aquilo que não estava ligado, aquilo que não era reconciliado, não tinha concílio. Nós estávamos afastados, mas Jesus nos uniu, Jesus nos trouxe para perto. Ele fala isso no verso 17, vindo ele, proclamou a paz para que vocês que estavam longe, e da mesma forma para os que estavam perto, por meio dele todos nós, como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês não são nem estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, vocês são cidadãos dos santos, membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, segundo o próprio Cristo e a principal pedra angular desse alicerce. Vá lá comigo para Romanos capítulo 5. É o nosso último texto de hoje. Romanos capítulo 5, verso 10. Você está recebendo algo bom? Amém. Romanos capítulo 5, no verso 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, sendo amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. A Bíblia está dizendo, se quando nós éramos inimigos de Deus, Ele enviou Jesus, o que Ele não nos daria agora, que somos seus filhos? Herdeiros, co-herdeiros, participantes da graça, nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócios do rei. Você não precisa ter medo. Lembra que Mefibosete, quando vai chegar na presença de Davi, ele se abaixa, ele fala, ó rei. E Davi fala, não tenha medo. Você não precisa ter medo. Talvez você tenha sido criado com essa mentalidade de que de Deus você deve ter medo.
Nós temos sim, amados, um temor, uma reverência, porque nós não queremos perder o que temos com Deus. Às vezes as pessoas falam, ai, mas e o temor não é medo? Temor é medo de perder o que se tem. Você entende a diferença? Por que não existe adultério num casamento? Porque você teme perder aquilo que você tem. Amém, queridos? Então nós não temos medo da presença de Deus. Nós não temos medo de estar com o Senhor. Nós não temos medo de que Ele venha e fale conosco, porque a presença dEle não nos dá medo, ao contrário. O Espírito do amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Mas talvez você tenha sido criado com essa mentalidade de que não é para qualquer um. Como assim eu vou chamar Deus de Pai? Como assim quem sou eu para chegar e falar com Deus? Eu vou pedir para alguém a quem Ele ouve. Eu fui criada num contexto primeiro de ateísmo, e depois a minha avó tinha uma religiosidade muito, muito intrínseca, muito formada. E ela falava, não, se você está com um problema, tem que chamar o fulano para fazer uma oração por você. Você não vai ser ouvido. Você é um pecador que não vai ser ouvido. E talvez, assim como eu, você também tenha crescido debaixo desse entendimento. E talvez mesmo sendo crente, mesmo estando no verbo da vida, mesmo estando fazendo rema, quando a coisa aperta, você fala, eu vou pedir para alguém para me socorrer. E você pode, ser maravilhoso. Nós podemos orar uns pelos outros. Tem poder na oração de concordância, amém? Mas Deus te ouve. Deus ouve. Você não precisa ter muitas palavras. Você não precisa saber falar todas as coisas de quem talvez você admire orando. Você precisa ter um coração de filho dizendo, Deus, eu te amo, o Senhor é o meu Pai, eu não estou sabendo lidar com isso daqui, mas o Senhor tem uma mesa posta para mim. Você não precisa ter medo, você não precisa ter timidez, porque antes estávamos separados, mas agora nós somos família. Deus olha para Jesus ao seu lado direito, sentado no céu. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, assentado com Ele nas regiões celestiais. Mas a Bíblia fala que a gente está lá também. Fisicamente você está sentado numa cadeira aqui em Flores da Cunha. Mas espiritualmente, agora mesmo, quando Deus olha para o lado, é você que Ele vê. Em espírito você está lá. Em espírito essa é a sua posição. Falando com o Pai falando com você, e Jesus falando amém, sim, amém, sim, amém, porque em mim você tem o sim e o amém. Desde que estejamos alinhados com a palavra de Deus, falando as coisas que Deus fala, não nos vendo como um cachorro morto, mas como príncipes, princesas que têm acesso ao trono. Eu quero trazer então um resumo de algumas coisas essa noite. A primeira delas, Mefibosete, ele nos representa. O seu problema, o fato dele ter ficado aleijado, incapacitado, mostra também a nossa condição espiritual. Nós ficamos de certa forma com defeitos do pecado. Na alma, no comportamento, no corpo, na maneira de viver, falar, na maneira de nos relacionarmos, na maneira de nos relacionarmos e vermos Deus. Por causa do pecado, perdemos a essência. Até que Deus, em Jesus, fez uma aliança. Jesus fez uma aliança. E sabe, amados, aquela aliança, ela nos trouxe, ela nos tirou do império das trevas, a Bíblia diz, e nos transportou para um reino. Nos curou, nos deu novas vestes, nos deu novo nome, nos deu um novo acesso, nos trouxe paz. Não só curou a nossa mente, mas também trouxe cura para o nosso corpo. Deus restaurou tudo que o diabo tinha feito de mal comigo, com você. Nós não podemos viver em Lodebar e desfrutar da presença do Rei. Nós precisamos sair desse lugar de medo, culpa, condenação, murmuração, preocupação. Recentemente eu ouvi uma história do irmão Kenneth Hagin. O irmão Kenneth Hagin é o fundador
do Ministério Rema, e ele inspira muito as nossas vidas. Muito do que estudamos hoje foi inspirado pela vida e pela dedicação dele em conhecer a palavra de uma forma prática e nos ensinar. E muitas pessoas sabem que ele sofria de uma condição cardíaca muito grave, e ele foi curado em seu leito de morte, já não tinha mais jeito, os médicos falaram, vai para casa morrer, tem mais o que fazer com você não. Ele era um adolescente quando isso aconteceu. Mas poucas pessoas falam do que antecedeu esse momento. Quando o irmão Kenneth Hagin começou a ler as Escrituras e entender que ele tinha direito a ser curado, ele entendeu isso com muita clareza. Ele falou, Jesus morreu naquela cruz para que eu tivesse vida e vida em abundância. Se eu disser essa doença vai embora e não volte mais, é isso que vai acontecer, meditando em Marcos 11, 23. Mas tinha um problema, que não era físico, não era no coração, no pulmão, era aqui, ó, na mentalidade. E Deus falou com ele, você vai precisar meditar em Mateus capítulo 6, quando fala sobre o texto dos gentios e dos filhos. Aqueles que não têm aliança, eles ficam se perguntando, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, como nós vamos pagar. E o texto lá em Mateus 6, ele começa falando sobre isso, mas Deus faz uma pergunta. Ele falando, olha para os pássaros. Você acha que os pássaros estão preocupados? Preocupados com o que vestem, com o que comem, onde moram, onde se abrigam da chuva, como que recuperam as suas casas destruídas pelo vento? Olha para os pássaros. E é tão interessante que pássaro, ele perde penugem no verão e ele ganha penugem no inverno. Literalmente Deus veste os pássaros. Aí a Bíblia diz, você não acha que você vale mais do que um passarinho? Aí ele fala, busca em primeiro lugar o reino, a sua justiça. Todas as demais coisas, elas vão ser dadas a você. Não se preocupe com o dia de amanhã. E às vezes eu leio umas coisas na Bíblia, amados, eu não gosto de firular. Sabe o que é firular? De ficar falando, ai, para mim é tão fácil, né? Não gosto de fazer isso não. Porque pensa em umas coisas que a Bíblia às vezes conta pra gente, que eu falo, gente, de onde que eles tiraram esse trem, né? Negócio, ai, não se preocupa. Oi? Dia 25 do mês e a gente, não se preocupa. Não estou preocupada. O apóstolo Paulo dizendo, não andeis ansiosos por nada. Eu falo, era porque era homem, certo. Se fosse mulher, ele ia escrever, não fique sempre preocupado. Tem algumas coisas que eu leio na Bíblia e eu falo, como trazer isso para a nossa realidade? Porque parece às vezes que alguns homens da Bíblia, eles tiveram experiências que ainda estão tão longe daquilo que a gente pode experimentar na vida real aqui. Mas eles também tinham vida real aqui. O que eles entenderam que talvez a gente não esteja entendendo? Que é um dia de cada vez. A gente está tentando trazer o passado para resolver coisas que não pode, ou viver um futuro que ainda não chegou. Aí a gente perde. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia vai ter uma preocupação e uma solução. Tem sido assim até aqui. Busca Deus. Deixa o reino dele se manifestar. Lembra, você não está em Lodebar mais. Viver um dia de cada vez é uma atitude de fé. De dependência mesmo de Deus. Amém. É um lugar de paz para mim e para você. E o irmão Hagin, ele foi instruído. E ele falou, eu cresci numa família preocupada. Minha mãe era preocupada, minha avó era preocupada, todo mundo era preocupado. Como é que eu vou viver longe disso? E Deus passou 6 meses ministrando ao coração dele. Que se ele não se livrasse do pecado da preocupação, ele não ia conseguir manter a sua cura. A cura seria manifesta, mas aquela perturbação na mente ia remover ele daquele lugar de convicção. E eu penso, amados, que da mesma forma que Deus falou com ele, está falando comigo e com você essa noite. Um dia de cada vez. Experimentando da mesa, da bondade de Deus, do favor de Deus. Mas Lodebar não é o lugar que você tem que ficar. Fomos resgatados por uma aliança, redimidos pelo sangue, restaurados à mesa, restaurados como filhos. Agora somos príncipes e princesas, indo embora para um reino de amor, paz e justiça. Nós vamos passar a eternidade lá.
Mas Jesus orando, falando, que o teu reino venha também. Essas coisas não são só para quando a gente for. É Pai nosso que estás no céu, santo é o nome dele. Que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela já é no céu. Você acha que seja o que for que você está vivendo agora, de dificuldade, de desafio, você acha que no céu vai ser assim? Se não tem no céu, não aceita na terra. A gente tem uma legalidade para isso. Tem câncer no céu? Que seja feito aqui na terra, como já é. Tem falta de comida no céu? Tem escassez no céu? Tem alguém no céu falando, e agora como é que eu vou viver? Não, amados. Traga a paz do reino eterno para o seu dia. Quer dizer, isso é uma utopia? Não é. Não foi para Mefibosete, não foi para Davi, não foi para Paulo, não foi para Tiago. Não é para mim e para você uma dificuldade. É um exercício. É uma disciplina. É uma renovação da nossa mente. Você recebeu algo bom essa noite? Eu não conheço vocês e eu não sei quantos de vocês nos visitam essa noite, ou quantos de vocês estão aqui e já vêm vindo à igreja, orando, vêm gostando de estar, mas ainda não tomaram uma decisão de fazer aquela oração onde você entra nessa aliança. Como é que Mefibosete, ele foi alcançado pela aliança? Porque Davi e Jonatas uma vez falaram, o que é meu é seu, o meu coração é o seu coração. E Jesus estabelece isso também para nós. Ele fala, se você me confessar, eu também te confesso. É uma aliança. Se você disser que crê em mim, se você disser que eu sou o Filho de Deus, que eu vim à terra, que eu morri e ressuscitei, eu vou dizer o seu nome diante do meu Pai. E o meu Pai vai se tornar o seu Pai. Eu não posso só pensar. Não, você precisa entrar em uma aliança. Lembra no casamento, você aceita? O que a gente tem que responder? Sim. Então essa noite eu quero convidar você. Se você nunca fez essa oração, você só faz assim, ó. Eu quero saber quem você é. Eu quero ter o privilégio, a honra de celebrar essa decisão e orar por você. Tem alguém que ainda não fez essa oração? De aceitar a Jesus, de confessar Ele como Senhor e Salvador? Faz assim para eu te conhecer. Todos salvos? Se você é salvo, pelo menos no salvo você vai dar um amém. Todos salvos? Se Jesus voltar hoje, você sabe exatamente para onde você está indo? Amém. Então glória a Deus. Então a gente precisa convidar muita gente para esse lugar. Tem cadeira aí que precisa ser ocupada por pessoas que precisam sair de Lodebar. Amém. Amém mesmo? Existe alguém com algum sintoma ou algum diagnóstico de enfermidade que deseja uma oração por cura? A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos aos enfermos e eles seriam curados. E sabe que eles têm unção aqui para curar. Tem unção para libertar você de qualquer mal que tenha se levantado na sua vida. Tem alguém essa noite que deseja orar por cura, que quer essa oração específica para que saúde divina alcance a sua vida? Tem alguém? Não, todos curados, todos salvos, todos curados, todos cheios do Espírito Santo. Amém? Que igreja maravilhosa, gloriosa. Vem amor, eu não tinha te visto, desculpa. Venha orar. E se você agora ficou com mais coragem de vir também, venha. Pneumonia? Como é o nome dela? Pode falar. A Laura foi diagnosticada com pneumonia. Mas naquela mesa tem antibiótico para acabar com a pneumonia. Amém? Vamos orar em concordância por Laura? Você pode estender a sua mão para cá. Pai, obrigado pela vida da Laura. Eu declaro em nome de Jesus, pulmões, escutem a minha voz. E em nome de Jesus, toda infiltração nesse pulmão seca e desapareça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pulmões perfeitos, assim como a Laura nasceu perfeita, nós declaramos os pulmões dela perfeitos, toda bactéria morrendo e desaparecendo. Em nome de Jesus, saúde divina, Pai, protegendo Laura
de todo o intento do diabo, de toda arma forjada contra ela. Nós declaramos paz, alegria, saúde plena, ela perfeitamente curada, sarada, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem. Restauração nas emoções da mãe, força, saúde. Nós sabemos que essas coisas nos abalam, nos tiram muitas vezes a força, traz cansaço. E por isso eu ordeno agora o refrigério que vem do alto, alcançando, trazendo paz, alegria. Laura vai dormir, vai descansar, e essa família vai viver dias de paz e saúde plena, em nome de Jesus. Você já crê e celebra isso? Está feito. Ela é sarada e curada. Amém, Laura? Amém. Obrigado, gente. Obrigado, pastor Mari. Obrigado pelo convite, pela honra. E eu espero que ano que vem, em nome de Jesus, a gente esteja junto novamente para celebrar as coisas ainda maiores que Deus vai fazer nesse lugar. Amém?